falando já, né, falando da cultura periférica, queria pegar esse gancho aqui, porque o que envolve isso tudo, né, a gente querer desenvolver essa cultura dentro da periferia, são as opressões, né, as opressões militares que a gente sofre aqui. E eu queria saber o seu plano de segurança, principalmente na área da cultura mesmo. Por quê? Quando a gente vai manifestar qualquer tipo de festa dentro do aglomerado, a gente não consegue. É uma luta para conseguir um alvará para fazer uma festa numa praça aqui. Mas se for lá na Savassi, as festas acontecem abertamente, com alvará, sim, com certeza, mas são coisas que são fomentadas pelo governo. Aqui dentro a gente não tem isso. Nós lutamos depois de uma morte, né? A gente sempre fizemos festas aqui dentro da comunidade. Então aí teve uma morte de um menino de 14 anos, o menino morreu num baile funk, e foi através daí que a gente conseguiu legalizar um baile funk dentro da favela. Né? Até então, o Estado não entendia que essa cultura periférica que ela tem que ser vivida. Por quê? Porque muitas das vezes, os meninos que estão aqui dentro, eles não têm condições. Nós não temos condições de sair e curtir uma festa lá embaixo no asfalto. Além do, né, tudo muito mais caro e fora o esculacho. Porque um menino que sai daqui para curtir uma festa na Savassi, quando tem uma festa lá, que eu sou referência a Savassi porque é mais próxima, que dá para ir a pé, até de chegar lá ele toma umas 10 geral. Uns 10 baculejos. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer as nossas festas aqui mesmo e que isso fique aqui dentro. Por quê? Porque as festas que a gente produz aqui, elas geram renda, né, para as famílias, para as pessoas. Tem gente aqui que através dos bailes que a gente já fez, das festas que a gente fazia dentro da favela, conseguiu construir casa, bater laje, comprar geladeira. São muitos depoimentos bacanas. Só que isso, para a gente conseguir isso, você tem que ver que luta que foi e que hoje voltou novamente. Então, a gente sofre esse preconceito quando você chega para conversar com os órgãos, principalmente com a polícia. Eles são mais os que discriminam a gente. Por quê? O funk, eles associam como... não o funk, o produtor do funk, ele é associado como laranja do tráfico. Então, eles não têm a ideia de que, por exemplo, uma mãe de família, igual eu, possa ir lá e estar fazendo uma festa. Por quê? Porque eu quero que meu filho fique curtindo a festa aqui dentro da favela. Eu não quero que ele vá para lá por conta da segurança. Então eu queria saber o seu plano de segurança para dentro das comunidades, não só daqui, de todo o Brasil. Para a gente estar desenvolvendo essas festas, né, e essa cultura periférica. Kika, Obrigada, Kika. a segurança necessariamente se divide em duas coisas. De novo, eu vou tentar explicar as coisas como elas são, em vez de passar rapidinho, do deixa que eu chuto, da demagogia. Segurança é prevenção e repressão. Então, a grande questão que falta no Brasil é uma prevenção eficaz. Então, veja, o que está acontecendo hoje nas periferias de todas as cidades brasileiras? Não é Belo Horizonte, todas as cidades brasileiras. Bastou tomar um talozinho, crescer um pouquinho, as periferias estão dominadas por facções criminosas. O eixo central das facções criminosas é terrorismo, para amedrontar as pessoas, e tráfico de droga, que inclusive financia parte das autoridades para fechar o olho. E a repressão fica fazendo aquele teatro, prender menino, pobre, negro, não é? Que na verdade é o aviãozinho. Não estou dizendo que isso é justo, nem que é legítimo, nem que é uma atividade que a gente tem que fazer. Mas a pergunta que eu faço para eu mesmo responder é: será que é direito você negar para a juventude brasileira uma escola que preste, uma escola em tempo integral, profissionalizante, que não seja escola careta, que tenha computador, que tenha tablet, que tenha alimentação, que tenha cultura, que tenha inovação, que tenha projeto de vida? E eu não estou falando de nenhuma coisa que está pendurada no céu, não. Essa é a escola que nós já fazemos para a maioria dos estudantes de nível médio no Ceará. Quando eu falo isso, não é para me gabar nada do Ceará, não, porque isso aí são os professores os responsáveis. Mas hoje nós estamos disputando o garoto e a garota com a ilusão do crime, dando a ele uma oportunidade não só dele estudar num negócio legal, que ele gosta, que ele tem prazer, porque ele ali vai gamificar a aula, ele vai ter acesso à internet de alta velocidade, mas damos a ele uma profissão. E um projeto de vida em que ele sai da escola com estágio remunerado pelo governo. E aí, se o garoto tem a oportunidade, ele não vai para o crime. Ninguém é criminoso porque gosta de ser. Você é porque está lá, compre, 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 compre. É o bom, é o bonito, é o barato e tal. E você fica ali, caramba, eu quero também. E a população, a família, ele não tem renda para isso, aí vem a ilusão da facção criminosa. Então a prevenção, para mim, é tudo. Na prevenção, nós temos que fazer um esforço imenso, imenso.
sabe, de melhorar a capacitação, o treinamento da polícia. Porque a polícia, veja como as coisas estão ficando trágicas no Brasil, a polícia é de trabalhadores. A família do policial, por regra, mora na comunidade. Percebe? E aí quando ele bota aquela farda e pega aquela formação, ele vira um algoz da sua própria categoria, da sua própria classe, da sua própria cor da pele. Por quê? É o erro do treinamento, é o erro da formação. Nós precisamos fazer isso, tirar o preconceito, tirar o estigma e proteger o policial, porque ele precisa sobreviver, a família dele precisa sobreviver. Aí eu passo para a repressão. Eu pretendo federalizar, ou seja, transformar em responsabilidade do presidente da República, da lei federal, do promotor federal, da Polícia Federal, do juiz federal e da penitenciária federal o enfrentamento do crime organizado. Por quê? Porque é difícil um policial, né, que é da favela, que é da comunidade, que é da periferia, a família dele está ali quando ele sai para trabalhar, como é que ele vai enfrentar o crime organizado se a família dele está ali vulnerável? Então é preciso vir alguém de fora, com tecnologia, em vez de entrar na favela atirando para cima e para baixo, e tal como acontece todo dia no Brasil, é chegar cirúrgico, sabe, mapear o caminho do dinheiro, grampear as telecomunicações, olhar como é que está funcionando a lavagem do dinheiro e quando chegar, crau, bota a mão em cima, tira do ambiente, leva para o Ministério Público Federal, para o Juiz Federal e para a Penitenciária Federal, que serão totalmente revisados no nosso projeto de governo. Ô Gi, posso completar? Claro, Deve? claro, por favor. Eu sou baiana, não posso deixar de falar de cultura. Então, Kika, lá em Salvador, a gente tem muito na prática o que está no nosso plano de governo e que o nosso presidente falou muito bem. Quais são os dois fundamentos? Fortalecimento da identidade cultural brasileira e, ao mesmo tempo, fazer isso para gerar um desenvolvimento econômico e social. Então, eu vou dar um exemplo. A gente reconhece muito fortemente o valor da economia criativa e da necessidade de monetizar essas expressões culturais. Porque o nosso jovem, o nosso povo competente, que faz o funk, que faz o rap, que faz o grafite, que todas as expressões têm que ganhar dinheiro com isso. Então a gente entende como uma matriz de desenvolvimento econômico que vai gerar o social. Por quê? Quando eu tenho no nosso plano de governo esses polos locais, nas comunidades, nos aglomerados, subindo e descendo o morro, a gente não faz apenas para como um pedaço de papel, uma escrita. No nosso caso, nós temos dois equipamentos. A gente tem em cada região administrativa da cidade, na periferia mesmo da cidade, um equipamento chamado Boca de Brasa. A gente leva professores, a gente leva estruturas, inclusive editais culturais. A gente faz editais regionalizados para entender a expressão de cada local e como a gente faz disso uma forma de crescimento para esses jovens, técnico, profissional, mas sobretudo ele se enxergar enquanto cidadão, que tem o seu valor. Em vez de ser questionado, a polícia, como você falou, ignorando a sua capacidade, a gente incentiva. E um segundo aspecto, nos momentos difíceis do país, a gente chega junto. Nós demos um benefício lá em Salvador, vou dar como exemplo, chamado SOS Cultura, onde a gente veio, o nosso cadastro a gente bancou. E mais, eu tenho um outro equipamento chamado Viva Cultura, onde a cidade de Salvador dá incentivo fiscal, mas não é para grandes negócios não, ou para grandes empreendimentos ou grandes peças de teatro não, é para a comunidade. E se a pessoa não souber fazer, escrever o edital, a gente tem uma oficina para isso. Ah, Ana, como é que você vai fazer isso no Brasil todo? Simples. Cada local do Brasil tem a sua característica. Cabe a gente, enquanto órgão central, governo, desses tantos entes federados, entender como a gente vai financiar, incentivar e também fiscalizar e cobrar. Então, no nosso caso, por que é mais fácil você colocar um licenciamento na Savassi e não na comunidade? Tem o preconceito, mas talvez também tenha falta de acesso ao serviço público. Então, nós temos uma central de licenciamento de eventos, onde no momento difícil, como na pandemia, a gente tira todas as taxas e a gente ajuda o jovem da comunidade a fazer. E para finalizar, para não ficar só o nome bonito, economia criativa, que em alguns lugares do mundo já chega a ser 15% da renda desses locais, e no Brasil poderia ser muito mais, a gente entende esse desenvolvimento econômico junto com o social, em que aspecto? Nós temos as oficinas, nós temos no nosso caso um polo de economia criativa. Por que eu trouxe o exemplo de Salvador? Porque quando você lê o nosso plano de governo, e está lindo, está bem estruturado, o que eu vivo lá, sem combinar com o Ciro, ele traz como meta de vida. Por quê? Nós pensamos de modo sistêmico. A gente quer melhorar a economia, quer tirar o endividamento das famílias, mas quer fazer isso com equidade social. Onde está a riqueza cultural? É no morro, é na Baixada, é ali que vai ter incentivo e é ali que vai ter a valorização.